Isto é o quê? A Rua Sésamo? Estão a ensinar a contar? É o ponto de contar. Até quanto? Isto é provavelmente das coisas. Isto é das coisas mais anticlimáticas que pode haver, que é mostrar num trailer as mortes que vamos ver depois no filme, não é? Qual é a piada que isso tem? Mas olha que não é a primeira vez que eles fazem isto. No reboot fizeram exatamente a mesma coisa. Mas repara, tu não conheces as pessoas, são todos atores anónimos ou pouco conhecidos, portanto, depois quando fores ver o filme já não te lembras. Está lá um Kevin Bacon Zito, mas na altura também não era ninguém. Ninguém não é? o conhecia. Olá, JB Martins. És o nosso Saudações. ainda não te tínhamos apresentado. Vai ser o nosso convidado nestes 2 podcasts que estamos a preparar, e está agora mesmo a ser gravado, não é? Sobre o franchise do Sexta-feira 13, que é um franchise que tem filmes que nunca mais acabam. Tantos que nós tivemos que dividir isto em 2 partes. Nesta primeira vamos falar até ao 5º filme, não é? É um verdadeiro rodízio. E para isso temos cá o JB Martins, que é fã do filme, ou dos filmes, ou não. Ou enganamos. Sim, senhor. Como é que não poderia ser fã dos filmes? Isto são autênticos clássicos de chungaria, por isso só poderia ser fã. Neste primeiro podcast, o nosso convidado, para além do JB Martins, mas chamemos o convidado especial, é um argumentista de televisão e cinema, vencedor de 3 Daytime Emmy Awards e 4 prémios dos Writers Guild of America, mas é de longe, graças ao Sexta-feira 13, ao primeiro filme, que o seu nome é mais conhecido. Se Jason Voorhees tem uma mãe, bem chanfrada por sinal, o nosso convidado é o pai. Chama-se Victor Miller, assina o filme original e arranjou um tempinho para conversar comigo. Daqui a pouco passamos a entrevista que o Paulo ainda não ouviu, nem o JB. É verdade. Estou Desculpa lá, JB, fostes promovido apenas a convidado. Já temos convidados de vários escalões, não é? Exatamente. Então, mas eu não ganhei nenhuma dessas coisas que essa pessoa ganhou, por isso acho que não há problema. Ok. Aceitas de bom grado ser só apenas o convidado. Aceito, não há qualquer problema. Resigno-me à minha insignificância. Ok, então vou ler aqui a introduçãozinha e depois vocês podem falar, está bem? Está bem, nós vamos agora ficar aqui pacificamente a ouvir-te. Ok, obrigado. Eu depois dou-vos um desconto e falo menos depois na outra parte. Tá Conta-nos bem? uma Sim, história. vais dizer tudo o que tens a dizer agora. É mais ou menos isso. No início dos anos 80, o início dos anos 80, aliás, foi o período de ouro dos filmes slasher. Os slashers, para quem não sabe, são um subgénero dentro do cinema de terror que geralmente implica um assassino implacável, geralmente com uma arma branca, geralmente não identificado e com uma máscara, que sai a matar pessoas, geralmente adolescentes indefesos, sem razão ou rima, ou seja, só porque sim. Houve alguns títulos ainda antes deste, mas é mais ou menos unânime que foi o Halloween de John Carpenter a lançar esta moda. Unia críticos no ódio ao género e abraçava o público que delirava com o sofrimento alheio. 2 anos depois, o realizador Sean Cunningham e o argumentista Victor Miller apressavam-se em fazer o seu próprio slasher de baixo orçamento com uma data de calendário marcante no título que, na melhor dos cenários, renderia os trocos no box office e os deixaria depois seguir para outros projetos mais sérios. Sexta-feira 13 e sábado 15, domingo 16 e por aí fora, tornou-se um franchise que percorreu os anos seguintes com títulos após títulos, num total 10 filmes e outras derivações. Comecemos então a história de Jason, o imparável mutilador desta saga, que nem sequer começaria como hoje o mundo o conhece, ou seja, como um bisonte de 2 metros e uma máscara de hóquei, não é verdade? Por acaso o mais engraçado da saga é a saga ter começado. Neste momento o pontífice máximo da saga Friday the 13th é mesmo o Jason, mas o filme original começou com a mamã Voorhees, interpretada pela Betsy Palmer, não é? Sim. Ela própria era a instigadora da vingança do Jason, que supostamente tinha morrido em criança afogado no Crystal Lake. Exatamente, o primeiro filme no fundo era apenas um drama familiar de uma mãe que perdeu o filho. Exatamente. À custa da culpa da negligência, não é? Basicamente. Se quiseres pôr as coisas nesses termos, ok, um drama familiar. Okay. É um drama familiar. Ela, para exorcizar os demónios dela, matava lá os miúdos todos de Crystal Lake. Isso é apenas um lá drama. no parque de campismo. E depois o drama ainda se adensa no final, quando o miúdo afinal não está vivo e afinal não está morto. A primeira coisa que vê é a mãe a ser decapitada, acho eu. Que é para adensar
a tragédia. Yeah. Digamos que toda aquela família precisava de um psicólogo, de um Dr. Phil, para encarreirar ali as coisas. E este foi um dos primeiros papéis da carreira do Kevin Bacon, que serviu de carne para canhão, não é? Sim, é verdade. Aliás, a morte dele é capaz de ser a mais célebre do filme, não é? Quando a seta lhe trespassa o pescoço. Sabes uma história engraçada sobre essa cena? Sim. É que foi o Tom Savini que fez os efeitos especiais para o primeiro filme. Sim. Especialmente as cenas de morte. E ele conseguiu levar um bocadinho a fasquia sanguinária do filme e que tornou tão emblemáticas aquelas mortes e pronto, que fez do filme ser o que foi e as reações do público. Uhum. Era ele que estava por baixo do Kevin Bacon a bombear sangue de ovelha que saía pelo pescoço de látex do Kevin Bacon. Por acaso sangue, eu acho que era o Savini que estava a espetar a flecha e era o colega dele que estava a soprar o sangue pelo tubo. A cena tinha de ser feita num só take porque eles não tinham orçamento para duplicar o pescoço em látex e essas e pronto. E então só fazer aquilo uma vez já era uma fortuna. A dada altura a bomba desencaixou-se e o Savini, ele próprio, teve que bombear o sangue da ovelha com a própria boca. Yeah. Então aquele esguicho que nós vemos a sair do pescoço do Kevin Bacon é o Savini a bombear o sangue da ovelha com a própria boca. Yeah, e quando o gajo saiu lá de baixo estava todo ensanguentado a cara e o peito e tudo. E era mesmo sangue, não era aquela mistela que costumavam fazer nesta altura. Não era tangue misturado com água, não. Este filme também viola aquela regra aplicada ao cinema de proteger os animais, não é? Porque há uma cobra que é morta on screen. Exatamente. Um bocado, mas com esta ninguém se ainda não. Pois nessa altura ainda não havia a Liga dos Direitos dos Animais já a assistir às cenas em que usavam animais durante as gravações. Mas pelo teu tom de voz, tu falas assim com algum saudosismo, do tipo, naquele tempo é que era. Pá. Isso é que eram tempos. Matavam cobras não tenho nenhum particular saudosismo. Acho que está na hora de chamar então o nosso primeiro convidado de alto gabarito, sem querer menosprezar o JB Martins, mas o JB Martins é com um amigo, não é? Muito obrigado. Ele foi já é da casa, exatamente. Muito obrigado, assim até me sinto melhor. O Victor Miller foi argumentista do primeiro filme, do filme original, nós estamos agora a falar, e eu tive o prazer de conversar com ele, e então vamos ouvir a conversa, pois o homem saberá falar disto melhor de qualquer um de nós, não é? Hello, Mr. Victor. Thank you for having the time to speak with me. How are you? Yeah. I am very well, Daniel, and thank you for asking me. It's, I mean, when you consider I wrote the movie in 1979, it came out in May of 1980, and you and I are talking in 2016. This is absolutely absurd, but I love it. I wasn't even born at that time, so... many, it turns out many people were not born in 1979, so welcome to the club. Okay, so you're one of those one of the guys, if not the guy, who created this set of rules of how to set up and survive and be killed in a horror movie that was repeated over the years. Can you tell us how this came to be? How it came to be? Yes, and I will give you the absolute, honest, straightforward, keeping it real, 100% truth. That's what we want, so go ahead. Good, okay. Let's see, by 1979, I was just about out of money, and I had a wife and 2 kids, and, or let's see, yes, I had 2 kids by that time, all right. And I had done 2 not very successful movies with Sean Cunningham, the producer-director of Friday the 13th. And we had done one little kids movie called Here Come the Tigers, which was a very bad imitation of Bad News Bears. And it went, I think, straight to drive-in movie theaters, which were very popular then. But we didn't do all that well. And then another one called Manny's Orphans, which was a film about these little orphan kids who ended up playing football. Soccer over here, but football for you guys.
and they did very well, but the movie did not do all that well. And then Sean lived about 20 minutes away from me, so we were in each other's houses all the time and just kicking around ideas and ideas. And one day he called me up and said, Halloween is making a lot of money, let's rip it off. That is a direct quote. Yep. He may So tell another you story. weren't I'm not- ashamed. You weren't ashamed. Let's just do Oh. the same formula again. Yes, and I was in no position to say no. I think I'd rather go on welfare, and so, so I said, okay. I had not seen Halloween at that point because I am actually, as all really good horror people are, I'm an absolute chicken, a coward. I was born scared of everything. I looked under my, well, I wasn't born that way. I was born normally, and then my parents scared the bejesus out of me. Plus, my father was in the Navy before the World War II started, so that after Pearl Harbor, he was off in the North Atlantic, not being shot out of the water by submarines. And so my mother was anxious. We were all anxious. Everybody's running around crazy. Anyway, I looked under my bed all the time, had nightmares. I was always making sure that there was nobody in the closet. And so anyway, I went to see Halloween. That could be a good starting point. It's an excellent starting point. I don't think people who are brave and have no fears are all that good at empathizing with the horror community. I mean, if you're not afraid of anything, what are you going to come up with? You have to sort of work from the outside. But at any rate, I went to see John Carpenter and Deborah Hill's absolutely magnificent film. And I had, let's see, by 1979, I had a BA in English from Yale. So I knew how to take classical poetry apart. And I had an MA in theater from Tulane. So I knew how to take plays apart. And when I went and saw Halloween, it was really easy to see the structure because Hill and Carpenter did such a brilliant job of putting this thing together. And I saw immediately what the structure would be required, which is that you have to start with something that happened in the past that was really quite evil and horrible. And that would somehow sicken the environment and make it absolutely mandatory that the sins of the fathers would be repeated upon the sons and to the seventh generation, or whatever the Bible used to say. At any rate, so you needed something really horrible to start, and that was obviously the drowning of Jason Voorhees, and then his mother killing the campers from then on, because the campers, the camp counselors, had not been doing their job adequately. You had to have a location in which a bunch of randy teenagers would appear, all looking to get laid in one way or another, and that location had to be someplace that was outside of any kind of help from the adult world. And Carpenter and Hill did it so well. They basically had it the night of Halloween, so that when Jamie Lee Curtis went banging on the doors of houses nearby and saying, "Help me, help me, help me," the adults inside dismissed her without even opening the door by saying, "It's just Halloween, this kid's just fooling around." So the teenagers had to solve their problem pretty much by themselves, and they were not going to be saved by armies or sheriffs or any. Those were the two hardest parts of coming up with the job, because it took. I mean, it seems simple now, but it took at least a week and a half to come up with the location of a summer camp before it opens, and so I came up with I don't know, 50 or 60 different possible locations. I can't remember them all, but finally, and Sean and I would talk them over in his kitchen, and then finally I came up with summer camp, and we both went yes. Halloween had a male villain. It seemed to me altogether fitting that we have a female villain. I didn't want to look like I was copying them 100%. And so the idea of Mrs. Voorhees and Jason's innocence and death came to me as a good reason for somebody to kill.
And years later, I had a psychologist tell me that she couldn't understand why I had not realized why I had chosen Mrs. Voorhees as the killer. And I said, what do you mean? And she said, well, because she was the mother you never had. Huh. And I said, what do you mean? She said, well, because from listening to me all that time in the room, she'd said, you know, your mother was the kind who, if you had drowned in the water, would have said, I told you not to go swimming. You knew you were a bad swimmer, and you probably had lunch too soon before you went in swimming. Whereas Mrs. Voorhees picked up a machete and started killing everybody. And that was kind of my fantasy mom that I didn't know about, deep in my subconscious. So that explains way after the fact why the villain was the villain. Subsequent movies obviously have cheated quite a bit in the sense that in my movie Jason was absolutely dead. He wasn't hiding in the water somewhere, and so by killing Mrs. Voorhees, I had no idea they were going to even think about doing sequels. And in fact, you know, I thought this movie was going to end up pretty much like the baseball and Tanking. the football movie had ended up. And so I just started telling the story to myself. And so once, you know, you have the location, you have the prior evil, and then you have the people who are killed one by one in very interesting ways. And in the end, your heroine, in this case, must vanquish the horrible villain. And so that was kind of the bare bones of it. And once I came up with that, I was off and running. And it really took for the first draft of the movie, it took about 2 weeks to write. I think it was one of the actresses. I think it was Adrienne King, who played Alice. Right. She said that the script wasn't ready when they were shooting. Why was that? Well, because there were so many. Well, there had to be cuts made because they kept running out of money. They were running out of green leaves. I mean, it was supposed to be opening in the spring, and actually they were shooting in the fall, and so they had to pull some of the leaves that had turned brown out of the shot. They had to cut some scenes just for time for the amount of the shooting. But you know, in its basic shape, the screenplay was I handed it off, and that was that, and it was done. Yeah, have you ever been in the Crystal Lake location since the movie? Have you returned have I there? been to it? Yes. I went there for one day during the shooting. I was there for the day that Kevin Bacon got the arrow through his sternum or chest or whatever neck, and which, if anybody who's got any medical background at all or even basic anatomy knows, was a total impossibility. But it was wonderfully because of the surprising. spine. The arrow spine. A few things like the spine and the muscles, and don't forget the mattress and the springs under the mattress, and a few other odds and ends. Okay. So, yeah. Movie magic. Okay. Movie magic, and of course, before production started, Sean had Tom Savini come, and he had read the script and made it and marked it up and everything. And I was in Sean's backyard, and Tom Savini drove in, and he started going over the script with Sean and me, and it was absolutely fascinating because I had, you know, I'm a writer, not a special effects person, and it was fascinating to listen to this man talk about. You know, he had questions like, I see you have, you know, an axe in the face here. Do you want a real face and a fake axe, or you want a fake face and a real axe? Yes. I said, I don't know. And Sean said, well, let's take a real face and a fake axe. Yeah, so, they talk about that discussion in the behind the scenes and stuff. Right, like that. absolutely. Yeah. And but I think there are a number of items that made Friday the 13th as good as it was, and I will start by saying this, I thought the script was absolutely fabulous, and the music. I think Harry Manfredini is an absolute genius. The stuff he wrote
you keep hearing, I keep hearing every once in a while when anybody in a comedy show or anybody is trying to do some sort of horror thing, you hear that, which is actually in seminars, Harry has said that, basically he got that inspiration from the script where Mrs. Voorhees is voicing the voice of her dead son, saying, "Killer me, killer." So he took the line and he read it into a duplexer so that it was doubling on itself. Ma, 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 ma. So there was that. There was Sean's direction, which I thought was absolutely great. It kept it direct, simple, and straight. And then Tom Savini's special effects. Without any one of those items, I don't think we'd be talking right now. Did you ever saw Scream, the Scream trilogy? Trilogy or franchise? It's 4 movies now. Yeah, I've seen. I think I've seen 1, 2, and 3. I believe. I'm not sure. Because they parody in some way that horror slasher formula. Even that scene, the first scene in the movie, they do that thing with I don't recall the actress's name, but she has to answer to riddles from the killer, and one of them is who's the killer of the first movie, of the first Friday of the 13th. So you recall that you smiled. You have to smile when that scene came. I think parody is the greatest form of praise that you can absolutely get. It means that whatever you wrote was worthwhile making fun of. And as I've said on many occasions, because it happens to be absolutely true, I would, if I had my life all to do over again, I would rather have written Airplane or Blazing Saddles than Friday the 13th, but I wasn't asked to, and so you still have a part in history, so don't be sad. Oh yes, in no way am I apologizing for it. I just my inner child or whoever is running my head most of the time loves silly, and I love parody. So I see probably more comedies than horror. It's a more difficult genre, I must say. Are you against the drugs and teen sex? You know what I'm asking this, because the movie has some kind of punishment for that. Oh, yes. On a subconscious level. I don't know. Yeah, no. Personally, I am not against any of the named items that you mentioned. But it's what is true of horror is that it's very Victorian. It really goes back to a time where, sin had to be, you could enjoy the hell out of it, but you had to be punished for it. And so horror movies invariably strike that you go to a peak and then you have to fall. Before the fall, you have to go to that curve. but in the sense that sin is to be punished even by a worse sinner, which is Mrs. Voorhees, of course, was the worst sinner. But it was not my personal goal to rid America of teenage sex and drugs. And in fact, I probably enjoyed inventing strip monopoly more than coming up with an axe in the face. Okay. Betsy Palmer only came for the movie because she wanted a new car. Okay. I do. And she also said, I was on a panel with her, I think it's Scarefest in Kentucky many years ago, when she was still alive, of course. And she said, I called her on when in the Warner Brothers, I guess the European version of the extras on the DVD. She was interviewed and she said, I read the screenplay and it was a piece of crap. Crap, exactly. I only did the movie because I needed a new car. And I said to her on the panel, I said, oh my goodness. I said, Betsy, let me remind you when we interviewed you, because I went with Sean. I've forgotten who was, we had an actress beforehand. I can't remember who her name right off the bat, but
And then she couldn't do it. And so Sean said, let's go see Betsy Palmer. She might be available. So we went, and she had read the screenplay. And I walked in the door to her house and with Sean, and she said, oh, I love the script. It was such wonderful grand guignol. What does that mean? Grand guignol is that wonderful time in French theater when they had blood coming from everywhere. It was. I mean, the theater had a whole time of just loving horror, and they did it on stage with special effects, right? In real time in front of a real audience, and it was called Grand Guignol. And so there Sounds she was like a using, French wine or something. no, she was using this incredibly arcane term to refer to my humble imitation of Halloween, and so she was, I guess flattering the bejesus out of me, and I said, "Oh, that's wonderful." And so when I reminded her of this on the panel, I said, "You actors will say anything to get a role." So. Okay. We were equal by that time, but I loved her performance. She was absolutely fabulous, and her later, her later fame as Mrs. Voorhees certainly bore that out. Let's talk about that ending, because I'm sure the final reveal of young Jason coming out of the water wasn't originally on the script. At least that's what I feel. Well, what it was I was sitting there one day and I had written the first draft, and Sean called me on the second draft and he said, we need a chair jumper at the end. And I said, oh, you mean like Jason coming out of the water? And he said, yeah. And he said, exactly. And I said, well, if we're going to steal from Carrie, that's fine. We've stolen from Halloween. I mean, if you look at the ending of the movie Carrie, which was many years before Friday the 13th, and you look at the end of Friday the 13th, you'll see almost shot for shot, it's the same thing. She's walking in the graveyard, and the hand comes out of the grave dirt and grabs by the ankle, and it scared the holy crap out of me. And so I did that, and of course, the point was that Jason was already dead, as was the character in Carrie. Okay. So it's a dream. Oh, it's a dream. And it's a dream. Okay. to make that clear to the audience, I have her waking up in the hospital, in the exact same camera angle as Carrie. Whoop, she's up there because she had this horrible nightmare or daymare or whatever, frightmare. And the cop, she says, what about the boy? What about the boy? And he says, there was no boy. Of course, there was no boy. That was a horrible nightmare that she had based on PTSD from the entire deal of fighting for her life. But the movie wants to leave a question mark. With that scene in the hospital, it's a big question mark. Well, to me, it's not a question mark because I knew. But and the fact is that the kid was dead, and she spent 10 or 15 years killing people because he was dead. So if he was alive, why was he not at least coming up to his mom and saying, "Mom, you can stop crying and killing all the time because I'm really alive"? But that would have kind of ruined things. So to me, the purpose of that thing was simply to give what really happened in the theater when I went and saw it for the first time with a real audience. Just a scare. Half the audience had gotten up and put on their coats because it was a chilly night in May, and they were already leaving. And the other half was there. And if you remember, the construction of the thing is absolutely beautiful, because not only do you have Tom Savini's ghastly makeup of Ari Lehman, but you have Harry Manfredini's sudden, lush, luxurious, kind of symphonic piece, so that, oh, good, finally the nightmare is over, everything's going to be fine, and here come the cops, and they're back there without any sound, waving to her, oh, goodness, here come the cavalry is coming, it's going to be all right. And whoomp, out of that moment comes this horrible little thing. So who was that kid? Everybody. Yes. No, that was Ari Lehman, the actor. The actor. And
he has a rock band, and he goes to all the horror conventions, and he's got quite an incredible career after basically less than a minute on screen in total. Okay. But he's a wonderful kid and a lot of fun. But so that half the audience that was walking out of the theater heard the other half absolutely go bananas and scream and they whipped around and saw this terrible little thing. So it was fun, and that was as a writer, that was my purpose, and just giving everybody that wonderful jump. And of course, it became very profitable, but by bending the truth in the sense of, oh, I see, he really wasn't dead. If you do a B movie, you have to be ready for the possibility of having B movie sequels. So the purpose is to sell, right? You have to be ready for the sequels, right? Oh yeah, but that was the sequelization of popularity was not a big thing in 1980. I mean, we were not seeing a lot of it, and of course, I didn't even think about it. I was just trying to pay a mortgage and send 2 kids to school, and the wife I've had for 53 years. I had no idea that it was going to become the massive hit that it was, and then it would spawn all of these sequels, and then in the third one, they would give him a hockey mask, so that now whenever it's Halloween, and if I look out on my street, during Halloween, there are at least 10 kids with hockey masks walking by. So. Yeah. If they know that's you who live there? I don't think so. When I lived in Connecticut, I lived in a wonderful, huge Victorian house, and people used to ask my sons, does Stephen King live there? Okay. And so they said, no, he wrote Friday the 13th. And then they would say, well, how do you sleep at night with that guy in your house? And I said, oh, he's a wuss. Don't worry about it. Okay, Victor, is it true that you never saw any of the Friday the 13th sequels? Yes, it is. Still today? Still, as of this moment, I have not seen... Not out of curiosity? Just the second or the... No? Why not? Why not? Because in my own self, they're based on something that isn't real. I mean, look, I don't begrudge any of the people who have had successful careers begun or whatever in the sequels, and I don't begrudge any of the people who have been entertained by the sequels and love them. But personally, I shot my entire wad on a story about a mother whose son had been allowed to drown by 2 selfish kids who were randy and were screwing around in the woods instead of watching him. And that to me was the story, and that's all I cared about. So I've talked to a lot of the actors who were in the other ones, and I've been to some of the same reunions and all that kind of stuff. But I have no interest in seeing it. Okay, I think. I mean, I don't go to horror films. I don't go to see Stephen King. I don't, But since the team were your friends, I hope you could at least, I don't know, just check it out. No. And we didn't all end as friends, so I'll leave it at that. Okay. Okay, Victor, it's normal. Well, it's work. That happens. It's Hollywood. Okay. It's very far from Portugal. As Jack Nicholson, or I forgot who says it in Chinatown, it's Chinatown. Okay. Okay, Victor, it was a pleasure to talk with you and discover all these little secrets about Friday the 13th. I hope the best for you and for your family, and keep appearing in conventions and all that stuff, because movie geeks like me will enjoy. Keep in mind, we are at this point trying to find backing for a movie I did with a friend of mine, Carrie Fleming. We wrote a movie called Rock, Paper, Dead. Okay, yes. And we have, been going around and trying to raise money for it, and hopefully it looks like it may get made. So it's a comedy. It's horror again. It's what? It's horror. It is horror again. So you're back to horror, although you don't like it. Right. Well,
it exorcises the demons. It gets my demons out of me, so I get to see all the things that I used to be afraid of. Ok. Thank you very much, Victor. Daniel, thank you. Passado um ano, um singelo aninho, a produção prossegue o seu caminho natural, entrando em Sexta-feira 13, parte 2, não é? E aqui, pela primeira vez, o Jason Voorhees é o assassino. Ainda sem máscara de hóquei, é um facto, tem só assim um saco branco enfiado na cabeça. Uma saca. Epá, eu tenho-te a dizer que isso para mim é o maior tira-tesão do filme. É que ele parece um gajo do Ku Klux Klan. Epá, porque ele anda sempre com um lençol branco na cabeça. Epá, e apesar dos ingredientes estarem lá, e toda aquela fórmula que já tinha sido iniciada no primeiro, ele apenas toma o lugar da mãe no Killing Spree. Mas epá, aquele saco na cabeça, eu não sei, para algumas pessoas até pode funcionar, pois não dá com nada. E ser assustador. Eu acho que até existia um filme recente. Saco. Havia um filme recente um saco mais ou menos parecido. Epá, pois não sei, a mim não me assusta. Faz-me lembrar aqueles tipo o Mad Max 3, o Além da Cúpula do Trovão, o Master Blaster, o Blaster que por trás daquele capacete, daquela besta, afinal é um deficiente. Lá está, não é? No fundo, o Jason também é um deficiente. Sim, exatamente. Eles acabaram por transformá-lo num mongoloide, não é? Eles chamam mesmo, afinal o Jason é um mongoloide, pronto. A protagonista do filme, do filme original, aceitou regressar, mas apenas para ser morta nos primeiros 10 minutos de filme, não é? Claro. Exatamente, para despachar logo, não é? Para não deixar coisas. Vocês sabem que a estrela aqui é o Jason. Ela chama-se Adrienne King, a atriz, e ela aposentou-se pouco tempo depois de fazer o segundo filme, porque, e vejam bem, ficou seriamente preocupada depois de um fã a perseguir e até ter entrado uma vez no apartamento dela e apontou-lhe uma arma e tudo. Eu também ficaria preocupado se isso me acontecesse. Pois, foi um bocado traumático. Então ela preferiu não ser a protagonista deste filme e até fazer uma coisa que acho que acaba por ser um bocado tradição deste tipo de slashers, não é? Que é a protagonista regressar num filme seguinte, mas para morrer nos primeiros 5 ou 10 minutos. Sim, e normalmente são atrizes que a carreira nunca mais descola e acabam por ser eternas desconhecidas. E acabou por acontecer isso mesmo, não é? Um bocado forçado. Mas ela no ano anterior a ter rodado o filme, ela trabalhava num Burger King ou num McDonald's. Sim. Portanto, ela regressou às origens. Vocês gostam deste segundo filme? Epá, eu não gosto muito. Eu não desgosto por causa eu avalio a coisa pela qualidade das mortes. E nos quatro primeiros filmes é que isso atinge o topo. E este segundo filme é particularmente interessante em algumas delas. Sim. Há uma numa cadeira de rodas. A censura ainda não retalhava tanto os filmes. É verdade. Porque a partir de certo ponto nota-se que os filmes estão totalmente retalhados, perdem grande parte da sua essência. Aliás, eu acho que passou a ser um staple. Com o Tommy, na nossa entrevista que vamos poder ouvir na segunda parte, dedicada aqui ao Sexta-feira 13, com o Tom McLaughlin, ele refere precisamente isso, que o filme foi duramente cortado. As sequências gore foram todas cortadas pela censura. Eu acho que é um staple já deste franchise, não é? Os filmes estarem constantemente tipo bolas de ping-pong a jogarem com os produtores e a MPAA, não é? Lá não é censura, mas é uma pseudo-censura quase. É um facto. Que limita o tipo de coisas que vão para o ecrã, sim. Eu acho engraçado é que alguns destes filmes, devido à catalogação de violência que atingem, são classificados como filmes para adultos, como se fosse um filme pornográfico. Muitos deles, o primeiro cut eram X, não era? Eram cotados como filme X, que é acima do R. Houve um que teve uma cena mesmo de quase hardcore. Foi o 4, acho eu, que esse foi mesmo obrigado a cortar. O 4, acho que foi o 4, sim. Mas é um dilema do caraças, porque tu estás a fazer filmes para um público que quer ver violência, não é? Exatamente. E depois cortas aquilo para não ferir a suscetibilidade do público que quer ver violência. Claro, mas como é que tu avalias um filme destes? É pela violência, não é? Claro. Se o espectador paga o bilhete é porque ele quer ver aquele espetáculo. Se ele tem aquela classificação, não é? O Estado americano trata os Deixem estar a cena. Trata os seus contribuintes como fossem garotos, não é? Aqui os filmes começam a sair quase com a cadência de um filme por ano, não é?
Eles perceberam o filão que estava à frente deles porque o primeiro filme foi um filme independente. Eles não sabiam aquilo que estavam a fazer na altura, no sentido em que não eram uns energúmenos, mas sim eles não perceberam a potencialidade que o filme teria e a abrangência de público que ele chegaria. E então o filme foi feito com poucos milhares de dólares, acho que não chegou a uma centena de milhares de dólares, e depois teve um lucro de 70 milhões ou algo assim do género, e eles perceberam, não, isto aqui é um filão que temos que perseguir, então toca a fazer todas as sextas-feiras 13 anuais, toca a estrear um filme. Aqui, esta segunda parte foi realizada pelo Steve Miner, que é um realizador que enverdou pelo género de terror e viria a realizar alguns tesouros de série B, como o House, Uma Casa Alucinante, o Lake Placid, que é aquele com os crocodilos, o lago, sim. Exatamente. Lago, sim. E o Halloween Age 20. Esse é para aí que é o número 6 da saga Halloween. Não, já é o 8, acho eu, se não me engano. É mais para a frente, sim. E seria também o Steve Miner que regressaria para a realização da parte 3 de Sexta-feira 13. É verdade. Que no ano seguinte, mais uma vez, não é? Era sempre a aviar. Fizeram então Sexta-feira 13, que na senda dos filmes 3D que estavam a sair nessa altura, como por exemplo o Jaws 3D ou o Amityville 3D, até o Pesadelo em Elm Street teve uma versão em 3D, também Sexta-feira 13 colocaria a terceira dimensão na imagem da máscara de hockey do assassino Jason, que, lá está, apareceria pela primeira vez no franchise com a máscara de hockey. Com a mítica máscara dos filmes. É verdade. Temos aqui a origem da máscara de hockey. Quanto mais não seja, este filme vale por isso. Vale por ter arranjado. Este filme também tem mortes muito boas. Atenção. Sim, não, isso todos eles têm mortes memoráveis. A questão é que este foi o filme que arranjou uma identidade própria e não um saco de batatas ou, estás a perceber, algo mais... Sim. Criaram um ícone. Este filme criou mais que mete realmente medo, é assustador. E não um saco de batatas com um buraco. E criaram também um negócio do caraças para o Halloween, porque esta máscara vende para caraças. Sim. Eu tenho a confessar que eu comprei uma máscara de Halloween do Jason. Eu andei a ver na Amazon no Halloween passado, mas acabei por não comprar ainda pelo menos. Mas querem que eu vos confesse uma coisa? Este é eu ainda não vi os Sextas-feiras 13 todos, mas este é provavelmente os mais fracos da saga. Para mim, acho muito esta coisa do 3D. Parece que os gajos estavam mais preocupados em fazer um filme que funcionasse em 3D, né? Estão constantemente a esfregar coisas assim no ecrã. Sim. Aliás, era para justificar ter o 3D. Há uma morte. Eu lembro-me há um gajo que morre com um arpão que vem na direção do ecrã mesmo. Mas essa cena está fixe, essa por acaso tá. Nada a apontar. Mas e o gajo encosta-se a uma trave que é para ter mais segurança, para apontar bem. E não é um gajo, é uma gaja que o gajo mata, que estava num passadiço junto ao lago à noite. E o gajo encosta-se ali, que é para ter a certeza que não falha. Tecnicamente é um plano difícil de executar, porque os gajos focam a seta à medida que ela avança em direção à câmara. E está escuro. Ainda mais difícil é. E imagino que tiveram que repetir imensas vezes para a velocidade do foco ser igual à velocidade a que a seta se deslocava. Portanto, pois, mas a flecha não estava realmente a ser mandada. A flecha estava presa a um cabo e depois era puxada, uma coisa assim. Não, mas sim, o elenco fosse disparada, mas que tivesse sim presa a um fio. O elenco diz que eles passavam mais tempo na rodagem a montar o equipamento e a garantir que aquilo tecnicamente estava tudo ali afinado para filmar em 3D. Ou seja, o trabalho de ator estava perfeitamente para segundo plano. Ali a estrela era o 3D. No fundo é o precursor do Avatar. Isto não é novidade. Para aí 30 em 30 anos o cinema lembra-se que pode fazer 3D, não é? Lembra-se Mas eu vi o filme em Blu-ray, a edição em Blu-ray, e mesmo assim a imagem está toda fodida. Tem aquelas aberrações nos cantos. O equipamento que eles tinham para filmar em 3D na altura devia ser um bocado manhoso, E isso prejudica bastante a qualidade de imagem. Eu acredito que se virmos com os óculos 3D a coisa até seja engraçada, mas se virmos o filme da forma convencional, não é? E há de ser a forma com que toda a gente há de ver o filme agora, claro. Aquilo perde um bocado e dá-lhe um aspecto mais pobrezinho ao filme, eu acho. Mais tosco. Apesar do filme ser aquilo que nós sabemos que é,
conseguiu ser um sucesso, faturando 36,6 milhões de dólares e o marco de ser o filme que tirou o ET, o extraterrestre, do primeiro lugar. Sabiam? O que é que este gajo destronou o ET onde? Do primeiro lugar do top do box office, na sim, altura. porque ele tinha estreado há 2 semanas ou há 3 e estava e já estava no fim de ciclo, Sim, não é? o ET já lá estava há muito tempo. ok. Claro. Todos nós sabemos que o ET foi um sucesso de Não, inteira, não há a é menor assim, dúvida. Mas que a forma como tu dizes isso, a forma como tu disseste, dava a entender, porra, isto teve um sucesso. Não é um feito, mas é uma curiosidade que fica bem no currículo de qualquer filme de série B chunga, não é? Sim. Não foi, podia ter sido outro qualquer. Claro. Estreasse na semana seguinte. Era só o gajo do ET perder-se, não é? Ok. Os planos de usar a parte 3 como fecho de uma trilogia acabariam por ser arrastados para lado para dar caminho ao Sexta-feira 13, o capítulo final, o 4º filme da saga. Eu acho engraçado estes subtítulos, o capítulo final. Então quando nós lemos o capítulo final, nós percebemos, pronto, eles assumiram que, a fórmula já está gasta, e assumiram a mesma mesmo. Coisa, não há mais nada para inovar aqui. Vamos arrumar aqui, enquanto estamos a ganhar, não é? Vamos arrumar, fechar e assumiram. a Aliás, loja. há rumores que dizem não só assumiram, como estavam com vergonha daquilo que o Sexta-feira 13 se tinha tornado. E resolveram acabá-lo. Eu acho que acabou por ser uma paródia a si próprio, não é? Porque era um clichê de si próprio em todas as situações. E pronto, eles assumiram, ok, vamos arrumar isto e tudo bem. Mas esforçaram-se, eu acho que se esforçaram por fazer um fecho, um pseudo-fecho, não é? O quarto é eu competente. tenho-te a dizer que este, não sendo o meu preferido, é um dos que eu mais gosto. Sim, é verdade. Este é o meu preferido mesmo. Eu acho que é mesmo por questões de orçamento, eu acho que um bocado de estética da coisa, nota-se que é uma produção um bocadinho mais cuidada, parece. Eles quiseram fechar em grande. E tem o Crispin Glover. Exatamente, Tem o Crispin o futuro Glover. pai do Marty McFly no Regresso ao Exatamente, Futuro, não sem dúvida. Exatamente. E foi um ano antes, este filme é um ano antes do É de Regresso ao 84. Futuro. E teve também o Corey Feldman, não é? Como criança estrela, estava a entrar na fase mais feliz da sua carreira. Prego-se ainda. Eles aqui, para fecharem a loja em grande, foram buscar quem para realizar este 4º filme? O Joseph Zito. Que é um dos realizadores da vida do Fajardo. O Daniel gozava muito comigo porque há 2 realizadores de série B que eu gosto por aí além, que é precisamente aqui o Joseph Zito, o Zé Zito, como ele costuma chamar. O Zé Zito, sim. Ou o Rico Bota, que o Daniel também engraçou com o Rico Bota. São nomes fixos, é o Zé Zito e o Rico Bota. E o Rico Bota. E pronto, e cá estamos a falar então no Zé Zito. Aqui o Zé Zito, ele olha, consta que tinha mau feitio, o senhor Zé Zito. Digo já. E estás-me a dizer isso porquê? Porque eu tenho mau feitio, é isso? Não. Todos os géneros têm mau feitio. Então eu tenho muito mau feitio. Aqui o Zé Zito, ele esteve para ser o primeiro realizador a levar a adaptação do Homem-Aranha até ao grande ecrã através da Canon. Não sei se vocês sabiam disto. Chegou a ver um teaser trailer até... Prefiro Nikon. Foi uma piada. Ok. Está bem. E o gajo, existe um teaser, eu vi alguns na net, existe um teaser que na altura a Canon, antes de falir, chegou a produzir sobre o Homem-Aranha, mas pronto, acabou por não lançar até em lado nenhum. Ele realizou também algumas pérolas da série B, como The Prowler. Aliás, foi mesmo esse filme que chamou a atenção. Sim, para ele realizar este filme, sim. Ele catapultou a carreira do Chuck Norris com o Desaparecido em Combate e o Invasão USA, que são, para mim, 2 guilty pleasures bem grandes. E ajudou a lançar a carreira do Dolph Lundgren com o bélico Escorpião Vermelho. Por acaso é um filme menos conhecido do gajo, do Lundgren, mas que é um filme brutal. É das coisas mais bélicas que existe. Está ao nível do Comando do Schwarzenegger, uma coisa incrível. Vou apontar. Por acaso nunca vi, vou apontar aqui. Eu li que quando convidaram o Zé Zito para escrever e realizar o capítulo final, ele disse que não era argumentista. E responderam-lhe assim: pois, mas pensa bem porque te vamos pagar o dobro. É lá, então sim. Mas ele depois arranjou um argumentista à parte. Sim, mas foi tipo um Ghostwriter. Exatamente, foi à capa. O gajo acho que pagou um amigo dele para escrever com ele o filme. Exato. E depois arranjou-lhe alguns problemas com o sindicato dos argumentistas. Se calhar o segredo não ficou bem guardado. Claramente, senão não estávamos aqui a falar dele.
O Tom Savini também regressa, que era o técnico de efeitos especiais do filme original, uma espécie de lenda viva dos efeitos especiais deste tipo de filmes. Regressa para matar de vez o monstro, não é? Pensávamos nós que era de vez o... Pensavam eles, aliás. A única ligação que existe aqui num personagem neste filme que é uma personagem que aparece para vingar a morte da irmã, que é uma das vítimas do segundo filme. É a única ligação que existe. De resto, é só mais um grupo de gajos. Exatamente. Esse irmão que tu estás a falar é o que tem também uma das mortes mais memoráveis da saga. Se não estou em erro, é aquela do ele está-me a matar. Ele diz, ele está-me a matar. Está-me a matar. Repara só, a faca está a entrar agora. É uma coisa tão incrédula, um gajo estar a matar outro, tipo, vocês não estão a acreditar nisto que está a acontecer. Este gajo está-me a matar. Exatamente, é isso. Olha isto. Isto é incrível. Isto é surreal demais. Mas ainda assim, uma das cenas mais bizarras neste filme, para mim, é que nem sequer envolve o Jason. Eu estou a falar na cena em que o Crispin Glover faz uma dança. Aquilo não lembra o diabo. Mas aquilo é Crispin Glover sendo ele próprio, não é? Sendo ele próprio. Na altura, eu até li também em algum sítio que na altura ele estava a dançar ao ritmo de uma música dos AC/DC, acho que era o Back in Black. Depois na pós-produção é que alteraram a música, porque pronto, não tínhamos direitos daquilo. Não batia certo. Acho que depois, por isso ainda ficou mais esquisito. Mas aquilo não bate certo de maneira alguma, metas o que meteres. Aquilo a dança chama-se Crispin Glover, ponto final. Pronto, é só isso. Não existe mais lado nenhum. Eu acho que gostava de vê-lo a dançar com a Elaine do Seinfeld. Aquela dança era espetacular, seria espetacular. Era giro, não é? A questão é que um ano depois eles regressam, não é? Regressam, sim. Em 85, a questão é que eles apostaram tão forte no quarto filme que aquilo foi tão bom, não é? E a malta, não, isto não pode acabar aqui, então vai acabar em altas. Não pode ser. O franchise estava a decrescer, de repente fizeram um filme que até era decente. Sim, o gráfico voltou a subir. Não pode ser. Ainda há aqui uns cobras para ir buscar aqui a isto. Temos que fazer mais um. Então ele regressa, não é? Mas não é ele, lá está. Pela segunda vez, o assassino não é. Exatamente. Spoiler alert. Isto é o Halloween 3. Isto é o Halloween 3 do Sexta-feira 13. Isto é uma fraude autêntica. Aliás, se vocês pensarem bem, este filme só acontece por causa de um chocolate. Não é? De um chocolate? O filme acontece por causa de um chocolate. Se vocês se lembram, existe um gordo no início deste filme que é assassinado por um gajo, não é? Sim, um gajo de cabelo encaracolado, não é? O gajo leva uma machadada nas costas, tudo porque estava a comer um chocolate e queria oferecer um chocolate a um gajo, mas o gajo não queria. Enfim, juntou-se ali uma confusão de caraças, o gajo mata este puto. E depois, o assassino é o pai do puto que morre. O assassino é o enfermeiro, não é? Tipo o enfermeiro, exatamente, que vai buscar o corpo do miúdo e vê que é o filho dele. E então fica com sede de vingança e decide colocar a máscara do Jason e decide fazer justiça por as próprias mãos. Justiça, não é justiça nenhuma, mas pronto. Então agora eu tenho-vos a dizer aqui o seguinte. Diz. Acreditem ou não. É o teu preferido, não? Não é mas é provavelmente o segundo preferido da saga. Cala-te lá. Este filme não tem, né? Este filme é muito estranho. E agora eu vou-vos explicar porquê. Sim. Explica. Eu vi este filme a primeira vez, não sei, devia ter para aí 13, 14 anos, não sei, por aí assim. Eu gostei tanto do filme porque eu estava, para mim, a ver o Jason a matar malta, pronto, ponto final. Era o Jason e estava a matar malta, como é a habitué dele. Pronto, não é? É o trabalho há gajos que saem à noite para beber uns copos, não, ele sai para matar gente, pronto. Estava a fazer o trabalho dele. E eu acho que a fotografia está muito fixe do filme. Eu acho que é uma das melhores fotografias, até dos primeiros 5 filmes. Acho que este provavelmente é das melhores fotografias. E o final é a única coisa que eu detesto, que é precisamente quando eu descubro que afinal o assassino é um copycat. E então este filme para mim é um coito interrompido. Então, tem ali um misto de sensações, porque eu gostei tanto do filme até aquela parte, e depois quando eu descubro que não é o gajo, morre tudo. Mas o pior nem é não ser o gajo. O pior é ser um gajo que um gajo já nem se lembra que existia no filme. Exatamente. Eu acho que o filme adota aquela fórmula do tipo quem é o assassino. Um bocado tipo o Scream e aqueles... ou o Cluedo, né? Que nós andamos o filme todo para descobrir quem é o assassino. O primeiro, no fundo. Ele tem um feeling, tem
tem um feel ali mais claustrofóbico, porque aquilo passa-se ali muito mais dentro das casas, mais dentro de um celeiro. Opa, mas o filme é muito estranho, porque acho que eles não se decidem entre se o filme é uma comédia, se é terror. O filme é muito estranho, pá, tem personagens muito estranhas, aquilo está ali uma mistela um bocado esquisita. A primeira morte do gordo, pá, a forma como aquilo é introduzido, aquilo não tem cabimento, a sério, aquilo é muito estúpido, aparece do nada. É um puto gordo, eles matam uma criança, acaso, não é? Mas o puto faz-me lembrar o puto dos Goonies, o gordo dos Goonies também, pá, porque o gajo tem assim um estilo também... O puto dos Goonies não era atrasado mental, este parece um bocado retardado. Não, mas o gajo é tipo um gajo bem disposto e pronto, é um gajo... Só quer ajudar, não é? Só quer ajudar. Exatamente. Pá, mas a gente já sabe que nestes filmes os gordos morrem sempre e nunca acabam com as miúdas também. Bom, esse também é uma grande regra. Em seu favor, morrem neste filme cerca de 20 pessoas, que é o maior amontoado de corpos da saga. Body count. Mas é uma merda, porque o filme aparentemente sofreu tanto com os cortes da MPAA que as mortes acontecem quase todas fora de câmara e o gore é quase invisível. A partir daqui, em relação aos filmes anteriores, a saga perdeu muito daquela violência explícita. Eles começaram a ser muito agressivos com os cortes nesta altura. Foi a partir daqui que acabaram por estragar aquilo que fazia destes filmes aquilo que eles eram, no fundo. A viagem da katana do Jason vai continuar porque temos mais filmes pela frente, mas isso fica para um podcast posterior. Quero agradecer ao JB Martins por ter estado cá connosco a recordar estes filmes maravilhosos. Não tem nada que agradecer, foi um prazer. Cheios de romance e emoção, não é? Exatamente. E se me derem este docinho, eu gostava de terminar este podcast com aquela música Disco Sound, não estivéssemos nós em plenos anos 80, que o compositor deste filme, o Harry Manfredini, fez para a parte 3. Vocês lembram-se da música da parte 3? Pá, eu lembro-me disto, sim. Isto faz lembrar tipo música de uma série, pá, tipo... Parece a música do Arrepios, o Goosebumps. É isso, era o Goosebumps. O Goosebumps era aquele do cão, havia aquele cão. O cão dos olhos. Exatamente. É isso, pá, é essa cena. Eu acho que um dia vocês vinham falar do Goosebumps aqui no podcast. Opa, os gajos fizeram um filme agora, não é? Pois, exatamente. E as séries são bastante castiças, que eu aqui há um ano estive a rever isso no Netflix e até tem a sua piada. Obrigado por nos ouvirem, amiguinhos. Regressamos para a semana com a segunda parte de Sexta-feira 13. Eu vou ali só afiar a minha katana. E tu já também? O que é que vais fazer, caralho? É suposto dizer alguma coisa. Vais voltar, pá. Pois vou, tens razão. Vou abanar os arbustos. Vou abanar os arbustos. Apesar de teres óculos, nós não te vamos eliminar já. Vamos te guardar para o fim. Desenho animado, pá. Pois é. Caraças, pá. O boneco não tem óculos.